Depois do nosso bate-papo e a demonstração do exercício anterior que eu tinha passado para vocês, que era o de consultas, né? Eu volto agora aqui para a gente poder fazer as devidas alterações para que esse nosso modelo entidade relacionamento ele não fique de uma forma errada, tá? Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Daria certo vocês criarem esse banco de dados da forma que está? Daria. Só que ele ia ter a possibilidade. Funcionaria? Funcionaria. Só que a gente ia ter modelos redundantes e informações que poderiam ser inconsistentes. E aí você não tem um banco de dados de qualidade, um banco de dados confiável. Então a mudança que a gente fez lá na alteração anterior, né, é o que? Se a gente olhar aqui, ó, cliente e vendedor, nós temos em cliente e em vendedor praticamente os mesmos dados, né? E, como a gente já havia falado, um cliente ele pode ser um vendedor e um vendedor ele pode ser um cliente. E às vezes você ia ter que ter o cadastro do cara aqui nessa entidade vendedor e aqui nessa entidade cliente. E é isso que a gente não quer. A gente quer que fique uma coisa única. Sem contar também que se a gente analisar, eu tenho o telefone do cliente e aqui embaixo o telefone do vendedor. De repente eu posso unificar isso aí. E é o que nós vamos fazer agora. De que forma? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou pegar a tabela cliente e vou chamar essa tabela, sabe do quê? Pessoas. Certo? Eu preciso mudar alguma coisa aqui, ó? ID cliente, CPF, ID vendedor. Só vou mudar o ID, que eu vou chamar de ID pessoa. Ó, deixa eu fazer uma correção aqui, que eu não gosto que entidades tenham nome em plural, pessoa. Então, o pessoa passei ID pessoa, nome e CPF. E aí a gente vai fazer o seguinte, vendedor não existe mais. Esse relacionamento aqui, por enquanto, ele não vai existir mais, tá? E o telefone do vendedor a gente vai matar. E a gente pode mudar esse cara aqui para um nome de contato. Podemos chamar de contato, o nome que vocês quiserem, tá? E aí aqui a gente pode pôr o quê? ID contato. Beleza? O relacionamento vai se manter. Telefone do vendedor eu preciso? Não, não preciso. Tá? E aí, gente, vai surgir o relacionamento duplo que a gente havia criado, né? O duplo relacionamento aqui, ó. O pessoa, ele se relaciona com venda como comprador. E aí a gente pode vir aqui, ó, seria o cliente, né? E a gente pode vir aqui criar um novo relacionamento e ele vai se relacionar como vendedor. Então a gente pode colocar aqui, ó, faz, certo? Cliente venda, hein? O cliente adquire e venda. Só para não ficar sem nada. E aqui, produto consta no item. Isso aqui não vai fazer muita diferença, a não ser quando tem um relacionamento N para N que a gente não viu ainda, que aí eu vou explicar para vocês. E aí, gente, a relação ela fica a mesma, né? Por quê? Um vendedor pode ter várias, né? A gente pode fazer isso aqui. Pode até puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Não, podemos vir aqui, ó. 0,n, 0,n. E aqui a gente pode colocar, gente, ó. Não, acho que é esse aqui. A gente pode colocar assim, ó. Esse relacionamento é do lado do vendedor. Esse relacionamento é do lado do vendedor. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó.
Vou deixar assim, ó, tá? E esse outro relacionamento aqui, ó, ele é do lado do cliente. Vou colocar aqui, ó, ele é do lado do cliente. Aqui agora vai caber. Vendedor e cliente. Então, a entidade pessoa, ela se relaciona, a entidade pessoa, ela se relaciona com a entidade venda através de duas formas. Uma, como se ela fosse o cliente. Um cliente adquire várias vendas, mas uma venda pode ser adquirida por um cliente. Um vendedor que está dentro de pessoa pode fazer várias vendas, mas uma venda pode ser feita somente por um vendedor. E aí, galera, a gente tem só um cadastro de contatos, um cadastro que vai ter os dois lados, e aí a gente elimina a redundância. Essa aqui, pessoal, seria a solução correta para o nosso exercício, tá? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até fazer aquilo que a gente já vinha fazendo aqui, né? Ó, a gente pode vir aqui, criar um negocinho 1, né? Depois a gente fecha aqui. Isso. Depois a gente cria um N. Só muda aqui. Maiúsculo, acho que é melhor. E aí, ó, vocês podem vir aqui colocando, né? Ó, por exemplo, aqui ao lado N, eu deixo N, é 0N, aqui é 1. E aí a gente vem, ó, Ctrl C, Ctrl V. Onde que está o lado 1? Ah, o lado 1 está aqui. Então a gente pode colocar 1 aqui. Onde está o lado 1? Ó, tem um lado 1 aqui. Onde está agora o lado N? Ctrl C, Ctrl V, o lado N está aqui. Né? Posso por aqui, ó. Ficaria bom. Ó. Tá? Vamos ver onde mais a gente tem que colocar? Ah, aqui tem o lado 1 também, ó. Lado 1 aqui. Eu não vou colocar aqui, senão ele vai misturar. Então, eu vou deixar ele aqui, tá? Depois aqui, ó. O lado 1 aqui, ó. Tem mais um lado 1 aqui, ó. Tá vendo? E vamos ver agora o lado N, onde que tem? Tá? E aí a gente começa a ter o quê? Ó, um relacionamento de 1 para N, 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 um relacionamento de 1 para N. Já estou salvando. Tá? E aí, galera, o que, que acontece aqui? Ó? Olha só, agora a gente tem uma regrinha de relacionamento de 1 para N. Quando a gente evolui para o modo que a gente evolui para o modelo lógico, então o que, que acontece? O atributo identificador do lado 1 passa a fazer parte da entidade do lado N. Só que nessa evolução, o atributo identificador vira chave primária e quando você move, ele vira chave estrangeira, né? Então agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a evolução aqui já, porque é o seguinte, a partir do momento que você já tem o seu entidade de relacionamento criado direitinho, acabou, você não precisa mais perder tempo. Você pode utilizar uma ferramenta do próprio BR modelo, que é o que? Ele já evolui, tá? Então eu vou vir aqui, ó, esquema conceitual e vou gerar o esquema lógico. Ele vai me gerar automaticamente. E aí a gente tem que colocar certinho onde estão as coisas, né? Então, por exemplo, eu posso trazer esse relacionamento um pouquinho para cá, esse relacionamento aqui um pouquinho para cá. Eu sei que esse cara vai ficar melhor aqui.
Eu sei que esse aqui vai ficar aqui. Esse N eu posso deixar ele aqui. Esse 1 eu posso deixar ele aqui. Posso trazer aqui para falar que aqui seria a relação do cliente. Faço a mesma coisa do outro lado. Faço aqui o vendedor. Pego esse 1, jogo aqui, ó. Tá? Esse 1, ó, ele deve estar aqui. Vamos deixar ele retinho, bonitinho. Aí, eu venho aqui o 1, coloco aqui, venho aqui, coloco aqui. Podemos até dar uma baixada nisso aqui, ó. Está muito perto. Olha lá, ó. Lado 1 está aqui, lado N está aqui. Aqui eu também tenho, ó, N e 1. E aqui, ó, eu vou ajeitar também a marca. Sumiu um N daqui, hein? Onde será que eu pus? Tinha um N aí. Tinha um N aqui do lado aqui. Eu esqueci de colocar lá, mas a gente coloca aqui de novo. Ó, um aqui. E vamos pegar o N. Acho que eu esqueci de colocar, ele comeu na hora de girar. Aqui, gente, está gerado o nosso modelo lógico. E aí, vamos começar a entender, ó. Olha só. Chave primária de ID produto. Como era 1 para N, olha onde que ele veio aqui, ó. Ele veio fazer parte da tabela item vendido, tá? A mesma coisa aconteceu aqui, ó. 1 para N. Chave primária de venda passou a fazer parte, o ID venda passou a fazer parte do ID item vendido. Aqui, ó, o telefone. O telefone. Ô, gente, só um tiquinho. O contato. Uma pessoa pode ter vários contatos, que é 1 para N. O que aconteceu? Ó, ID pessoa passou a fazer parte de contato. Aqui, gente, só uma coisa que a gente vai precisar mudar quando a gente tiver o duplo relacionamento. Como eu tenho dois relacionamentos, veio as duas vezes a chave primária de pessoa para cá. Você pode vir aqui, ó. Veio pelo cliente, ID pessoa, e veio pelo vendedor, ID pessoa. Só que assim, a gente não pode ter campos com o mesmo nome. Mas depois, lá na frente, na hora que vocês mexerem com SQL, vocês vão saber que dá para a gente fazer o relacionamento e mudar o nome. Então, o que eu indico a gente fazer aqui? Ó? O ID pessoa do cliente, a gente vem aqui e coloca ID cliente. E aqui a gente coloca ID vendedor. Aqui, galera, a gente encerra o modelo entidade relacionamento, lógico também. O exercício era isso, vocês precisariam chegar nesse ponto. Sempre lembrando, há uma evolução. O que é entidade vira tabela, certo? O que é atributo vira campo. O que é atributo identificador vira chave primária, que é essa que tem a chavinha aqui, tá? Os relacionamentos, sai aquele negócio do meio e ele vira só um traço para você entender que essas entidades, essas tabelas agora se relacionam. E quando você faz a evolução do modelo conceitual do modelo conceitual para o Pokémon do modelo lógico, os relacionamentos eles vão definir o quê? Quais são as chaves que vão virar chave estrangeira em outra tabela. Então, como eu tenho um relacionamento aqui 1 para N, qual que é a regra da evolução? Quando eu tenho um relacionamento 1 para N, quando eu evoluo para o modelo lógico, a chave ou o atributo identificador do lado 1 passa a fazer parte da entidade ou tabela do lado N. E de pessoa, aqui a gente mudou, estava como pessoa, a gente colocou como cliente. Aconteceu a mesma coisa aqui com o vendedor, ó, ID vendedor. Aqui nesse caso, ó, lado 1, lado N. Então, o ID pessoa, olha lá, ele passou a fazer parte como chave estrangeira. Professor, como eu sei que é chave estrangeira? Chave primária amarelinha, chave estrangeira cinzinha, tá? Mesma coisa aqui, ó. A venda, o ID venda passou a fazer parte do ID item vendido. Por quê?
O lado 1 era em venda, o lado N em item vendido. Então, a chave primária do lado 1 passa a fazer parte do lado N. E aí, professor, por que tem uma outra chave estrangeira aqui? Porque tem um outro relacionamento, ó, produto com item vendido. Ah, então, a chave primária do lado 1, que era ID produto, até eu coloquei IDE produto aqui, vamos mudar isso. ID produto, ele passou o quê? A fazer parte da tabela do lado N. E aqui é a mesma coisa. ID marca, ó, ele passou a fazer parte do quê? Do produto. E aí, gente, que a gente jogava todos aqueles relacionamentos, que a gente já brincou tal. Vamos ver como que vai ser o nosso tempo de aula, conforme for a gente faz esses relacionamentos aqui. Deixa eu salvar esse cara. Vou pôr lógico, como que eu chamei? Vendas, né? E vocês viram que eu não precisei, eu não criei um modelo lógico já no primeiro modelo conceitual que a gente fez, tá? Eu criei esse modelo lógico baseado ainda nas informações, né, na mudança que eu fiz aqui, ó, quer ver? Meu Deus, aqui, ó, conceitual. Eu alterei o conceitual e depois eu gerei o lógico. Por quê? O conceitual precisa estar certo para que vocês possam ter um modelo lógico certinho, né? Ó, aí, gente, a gente acaba o exercício, tá? A gente finaliza o exercício. Se vocês repassarem a aula anterior inteirinha, foi a explicação disso aqui. E aí eu tinha comentado com vocês também sobre isso, tá bom? Então aí a gente volta a se falar agora depois desse vídeo. Tudo bem? Um abraço então, galera.